Olá pessoal, vamos dar início então à parte 2 de fotorrecepção, aí na disciplina de fisiologia animal comparada. Aqui é o professor Bernardo novamente. Vamos falar então principalmente de vertebrados, mas vamos ver alguns aspectos gerais também que não abordamos na primeira aula. Então nesse primeiro diapositivo temos aqui uma estrutura do olho de vertebrado, certo? Basicamente a mesma estrutura em todos eles. Nós temos então aqui, nessa região aqui, a retina, é a camada fotossensível, tem fotorreceptores, né? Aqui temos um líquido humor-vítreo e aqui temos a lente, certo? Que é o cristalino, certo? Aqui temos uma outra camada e aqui a córnea, a parte superior. Então a luz vai incidir por aqui, vai passar por essa lente e vai incidir na retina. E a lente tende então a destinar os raios de luz aqui para essa região que é a fóvea central. Tá? Então a fóvea central ela vai a região que tem maior concentração de alguns receptores que vamos ver daqui a pouco. Muito bem, então a retina dos vertebrados apresenta cones e bastonetes, que são os fotorreceptores. Os cones são utilizados para a visão colorida e nítida, então o ambiente tem que estar bem iluminado para eles funcionarem perfeitamente. Eles apresentam uma conexão 1 a 1 com células nervosas, então isso permite uma maior resolução da imagem. E a cor é determinada por vários tipos de pigmentos diferentes, então teremos diferentes cones com pigmentos diferentes, vamos ver depois sobre isso. Os bastonetes eles estão máximo a uns 20% da fóvea. A visão geralmente proporcionada pelos bastonetes ela é sem cor e mais borrada, uma visão chamada escotópica. Mas é uma visão possível quando há pouca luz, certo? Então os cones não funcionam muito, mas os bastonetes sim. Tem uma sensibilidade 10 vezes maior do que a dos cones. E vejam que a conexão deles é em torno de 1 para 500 com as células nervosas. Então, isso permite uma maior sensibilidade, mais batonetes ativando uma mesma célula nervosa. Só que, obviamente, tem uma perda muito grande de nitidez nesse caso. E eles não determinam cor, apenas um tipo de pigmento. Certo? Então, tudo fica numa cor só. E aqui, na região da fóvea, então, nós temos os vertebrados, tem basicamente só cones para ter uma melhor acuidade visual nessa região, que é para onde vão, onde o cristalino, a lente, tende a direcionar a luz. Certo? Bem, aqui temos então os dois tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones. Então o nome aqui é basicamente pelo formato deles, mas o funcionamento deles é igual, com exceção do que eu mencionei antes ali, nas características de cada um. Certo? Então aqui temos a direção da luz, ó. Veja que está vindo por aqui. E aqui nesses discos aqui é que estão os fotorreceptores. Certo? Muito bem. Dando sequência. Aqui só para vocês verem então, aqui ó, a incidência da luz, a luz vem por aqui, está entrando aqui ó, aqui temos a retina que está ampliada, certo? Aqui temos os bastonetes e os cones, mas vejam que a luz, antes de chegar neles, tem que passar por uma série de células. Células ganglionares, células amácrinas, células horizontais, células bipolares e depois chega neles, certo? Agora vejam num cefalópodo. O cefalópodo não tem nada disso. A luz vai direto pro fotorreceptor, certo? Então não precisa ficar passando por um monte de células nervosas antes de chegar ali. Aqui é uma comparação do processamento dos sinais nos bastonetes. Então vejam aqui, ó. Aqui está representado simplificado, mas nós temos o que? Bastonetes agrupam aqui em células bipolares o seu sinal, ó, certo? De várias células bipolares. E as células bipolares são agrupadas, várias aqui, para células ganglionares, depois vai para o nervo óptico. Então temos uma convergência dos sinais aqui, de muitos bastonetes para uma célula nervosa só. Já nos cones, vejam que é diferente, ó. É 1 para 1 a relação, ó, tanto na célula bipolar como na célula ganglionar. Então, vão vários neurônios de células ganglionares enviando os sinais dos cones.
Então a informação ela segue mais precisa, então a imagem sai mais nítida. Bem, aqui vamos ver como é que é a fototransdução em óleo composto, na drosófila. Fototransdução, ou seja, como é que um sinal luminoso, uma informação de luz, ela é transformada em impulso nervoso. Então aqui nós temos no líquido extracelular, a luz incide aqui no fotorreceptor, na membrana, onde tem o pigmento fotossensível, que é a rodopsina. A ativação da fotorrecepcina, da rodopsina, vai fazer o que? Ativar uma proteína G. Essa proteína G ela se dissocia e temos a ativação aqui no exemplo de uma proteína, de uma enzima intracelular, que aqui é a fosfolipase C, que vai converter então o propinositol de fosfato em inositol trifosfato. E isso vai fazer o que? Vai provocar depois a abertura de um canal TRP. É um canal Transient Receptor Potential, um canal de cátion. Isso levará à entrada de cátions, provocando a despolarização do fotorreceptor. Já nos mamíferos, nos vertebrados, o processo é um pouco diferente. Aqui nós temos aqui, o que ocorre quando está no escuro. Estou mostrando aqui um batonete. Então, no escuro, nós temos o quê? Canal de cálcio aqui está aberto, tem uma pequena saída de cálcio. Aqui temos então a formação do potencial de repouso do batonete. Aqui tem um canal de de sódio, que ele é dependente do GMP cíclico. Então, o GMP cíclico mantém os canais de cálcio no escuro abertos, tem uma boa quantidade de GMP cíclico, e o sódio entra, certo? Então, fica, digamos assim, não fica muito polarizada a célula, no escuro. Agora, quando tem luz, acontece o quê? A absorção de luz ativa a transducina, que é uma proteína G. Certo? Nós temos a percepção da luz pela rodopsina, ativa uma proteína G chamada transducina, ativa essa enzima aqui, que é a fosfodiesterase, e vai degradar o GMP cíclico. Aí que acontece o quê? Quando os níveis de GMP cíclico caem, os canais de sódio, que são dependentes do GMP cíclico, vão fechar. Aí aquela corrente de entrada de sódio que tinha no escuro não vai ocorrer quando tem luz. Então, menos íons positivos estão entrando. O que acontece com o batonete, ou o cone, se for o caso? A membrana vai hiperpolarizar. Então, no caso do vertebrado, a luz causa hiperpolarização do batonete ou do cone, certo? Ao invés de despolarização, como nós vimos nos invertebrados. Então, aqui nós temos potencial da membrana, aqui uma luz fraca, vejam que causou uma hiperpolarização, certo? Ficou mais negativo. Vejam que a negatividade aqui não é muito, menos 30. E o ambiente mais iluminado aumentou a hiperpolarização, certo? Então, a luz provoca hiperpolarização desses receptores. Aqui tem um outro desenho mostrando basicamente a mesma coisa, a região de um disco aqui, que é um disco ampliado, um batonete. A luz incide na rodopsina, ativa a transducina, que é uma proteína G, a ativação dessa enzima aqui, e temos a conversão do GMP cíclico em 5-GMP. Diminuindo o GMP cíclico aqui, acontece o quê? O canal de sódio que estava aberto no escuro, na presença de luz, vai fechar. Não vai entrar sódio, vai entrar menos sódio e o batonete vai ficar hiperpolarizado. Muito bem, com relação às cores, nos vertebrados, nós observamos o quê? 3 tipos de cones. Cone para azul, cone para verde e cone para vermelho. Certo? Então, a percepção da cor deve ser o quê? A diferentes graus de estimulação dos diferentes cones. Então, por exemplo, para ver a percepção de luz azul, temos basicamente estimulação do cone azul. Cor verde, dependendo de quão verde, vai ter estimulação do
cone verde, um pouco menos do vermelho e do azul. Tá? Cor amarela, basicamente estimulação cone verde e vermelho. Cor laranja, mais do cone vermelho do que do verde, nada do azul. Assim por diante. Tá? E nos invertebrados, como é que é? Também os fotorreceptores terão diferentes pigmentos que serão sensíveis a diferentes cores. Tá? No caso, por exemplo, das abelhas, que percebem até o ultravioleta, terão um receptor com pigmento sensível ao ultravioleta. Então, por isso conseguem perceber esse tipo de cor. Existem animais que, por exemplo, poderão ter 2 tipos de cones apenas. Então, a percepção de cor não é igual à nossa. Tá? Se tiver um tipo de cone só, aí não vai perceber cor. Tá? Porque fica tudo na mesma cor. Ajustes para controlar a quantidade de luz que alcançam os receptores. Nós temos então migração de pigmentos, tá? Que ocorre então em muitos peixes, anfíbios e aves. Quando tem luz, os pigmentos migram para os segmentos externos e no escuro os pigmentos migram para o coroide. Então, quando tem luz, se migram para o segmento externo, vai fazer o quê? Vai cobrir mais os fotorreceptores para que eles não recebam tanta luz. Contração, extensão dos cones e bastonetes, luz, contração do mióide dos cones e extensão dos bastonetes. Então, os cones não são cobertos pelos pigmentos e permanecem expostos, porque eles necessitam de mais luz para funcionar. E no escuro o processo é invertido, aí os bastonetes vão funcionar mais. A adaptação. Se vocês saem de um lugar escuro e vão para um lugar de um lugar claro e vão para um lugar escuro, o que acontece? Inicialmente não se enxerga nada, tá? Se for mais ou menos escuro, ou enxerga pouco. Depois de alguns minutos, nós temos o quê? Uma adaptação dos cones. Então a percepção, vejam, a sensibilidade aumenta até umas 50 vezes, certo? Escala logarítmica. E aí vai continuando a se adaptar. Então, se vocês ficarem, por exemplo, 40, 50 minutos no escuro, vocês vão ver que vocês vão enxergar muito mais coisa do que vocês enxergavam logo depois que vocês entraram. Que aí já tivemos a adaptação dos cones e depois dos bastonetes. Certo? Então, veja que a percepção ou a sensibilidade à luz aumenta aqui umas 15 mil vezes, mais ou menos, em relação a logo depois de entrar na escuridão. Ajustes para controlar a quantidade de luz que alcança os receptores. Então, nós temos, além do que nós mencionamos ali há pouco, né, na questão de adaptações dos receptores, e como é que é feita a adaptação? Na presença de luz, a rodopsina e fotopsina, são os pigmentos fotossensíveis, são transformados em retineno e opsinas. Então, aumenta o limiar do receptor, diminui então a sensibilidade dele. E no escuro, temos a conversão de retineno para retineno e opsinas. De retineno e opsina para rodopsina e fotopsina. São pigmentos fotossensíveis. Essa conversão aqui é mais lenta do que essa. Tá? Você sai do escuro para a luz, a adaptação é muito mais rápida do que o contrário. Tá? Bom, uma outra adaptação é a adaptação pupilar. Quanto mais luz, menor o diâmetro da pupila. Tá? Então é bem desenvolvido em alguns répteis, aves e mamíferos. Alguns, aqui como serpentes escrotalidas de gato, têm pupila fendida. Então, em vez de ter um formato assim, de um circular, tem um formato de uma fenda. Tá? Então, permite que fique bem aberta à noite e bem fechada durante o dia. Digamos assim, tem uma maior possibilidade de variar a quantidade de luz que passa por ali. A adaptação neuronal também, quanto mais luz, tem mais sinais nervosos. E após poucos segundos, volta ao nível de antes. Então, se nós entramos num ambiente um pouco mais iluminado, logo a fazer essa mudança, temos bastante potencial de ação, informando que mudou a intensidade de luz. Mas esses sinais nervosos não vão ficar mais nessa intensidade elevada se nós permanecermos no mesmo lugar. Então eles vão aos poucos voltando ao nível que estava antes. E aí se nós formos para um ambiente mais escuro, eles vão diminuir. Se for um ambiente mais claro, aumenta de novo. Tá?
Animais diurnos têm olhos grandes, de modo geral, uma retina maior para uma melhor acuidade visual. Grande número de cones, ou só cones, a fóvea com pouca convergência neuronal, maior detalhes. Animais noturnos geralmente têm mais bastonetes e em muitos a coroide tem uma camada de material refletor, chamado de tapete lúcido, que dá um brilho noturno. Então aqui, ó, vejam aqui, ó, bastante luz, bem fechada, aqui a pupila, e com pouca luz, a pupila bem aberta. Veja que tem uma cor esverdeada aqui, brilhante, é o tapete lúcido, tá? Refletindo uma cor verde. Se vocês saírem de noite, né, no ambiente onde não tenha muita luz, uma lanterna, e vocês focarem, por exemplo, a luz aos olhos de algum animal que está andando no escuro, uma lebre, alguma coisa assim, vocês vão ver que aparece uma coisa brilhante, né? Não é porque o animal está possuído por algum demônio, sim porque está refletindo a luz. Certo? Aqui uma aranha-lobo, por exemplo, ó, nos olhos aqui, ó, brilhantes, né? Não é porque é uma aranha zumbi, sim porque tem a reflexão da luz ali no tapete lúcido. Qual é a ideia desse tapete lúcido? Ele reflete a luz que entra ali para que os bastonetes consigam aproveitar melhor a luz. No caso da focalização nos invertebrados, em olhos compostos, uma variação na distância focal pode ser obtida tendo omatídeos de diâmetro diferente, pois a lente é imóvel. Então, alguns omatídeos têm um foco numa distância, outros têm na outra. Alguns moluscos, poliquetos e telhotes conseguem mudar a distância da lente para a retina. É o mesmo princípio da máquina fotográfica. A gente vai regular o foco, está regulando a distância da lente para a parte sensível. Então aqui é a mesma coisa. Mamíferos, aves e répteis, com exceção de ofídeos, a contração do músculo ciliar muda a forma do cristalino. Foco para longe, músculo ciliar relaxado, cristalino mais achatado. Então aqui tem um desenho, ó. Então quando o músculo está relaxado, certo? Ó, as zonas oculares estão tensionadas e o foco tá aqui, ó, está em objetos distantes. E com a contração do músculo, certo? Fica mais relaxado, mais achatado. O foco muda para objetos próximos. Certo? Então essa é a maneira de fazer esse tipo de foco em muitos animais. Muito bem, com isso terminamos.